Hello, welcome to Lesson 5C, Sun and the City. Então, Sol e a cidade. Nesta lição, nós vamos trabalhar então em Grammar, Simple Present or Present Continuous. Então, hoje nós vamos fazer um contraste entre o uso do Simple Present com o Present Continuous para a gente ver as diferenças. Em vocabulary, the weather and seasons, nós vamos trabalhar então o tempo, né, o clima e as estações do ano. Em pronunciation, places in New York City, né? Então, alguns lugares, nós vamos trabalhar a pronúncia de alguns lugares de Nova York, da cidade de Nova York, ok? Então, vamos começar aqui. Vocabulary and listening. The weather and seasons. Look at the photo and answer the questions. What city is it? Vamos dar uma olhadinha então nessa imagem e vamos tentar identificar a cidade. What city is it? 2. What monument can you see? Qual é o monumento que você consegue identificar aqui nesta imagem? 3. What's the weather like? Do you think it's a typical weather there? Então, como está o clima? Como está o tempo? Você acha que este é um tempo, um clima típico deste lugar? Ok, então vamos lá. Let's find out. The city is New York City. This monument is the Empire State Building. And the weather here is sunny. Né? Então, o tempo está ensolarado. Sunny, com algumas nuvens, mas ensolarado. Ok? Muito bem. Então, agora, no vocabulary, nós vamos aprender outras formas de se falar, né? Se expressar sobre o clima e também como nós usamos as datas em inglês. Faremos hoje, contudo, somente a parte 1. Do part 1. Ok? Então, aqui, vamos dividir aqui para ficar melhor para a gente analisar, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, the weather and dates. Faremos, então, somente a parte 1, que finaliza aqui, ó, aqui embaixo, tá? Somente a primeira parte, então. Nós temos aqui, então, complete a chart with words from the list. Nós vamos completar as palavras que estão faltando aqui, né, nessa tabelinha, com as palavras acima. Então, aqui nós temos cloudy, cold, foggy, hot, snowing, sunny, raining, windy. Essas são as palavras relacionadas ao clima e você pode fazer uma pesquisa antes de responder, caso você não conheça essas palavras. Se você conhecer apenas algumas, vai fazendo por eliminatórias, ok? Então, vamos lá. Pause the video. Vamos diminuir aqui, então, para você ver tudo. Então, lá. Pause the video and do it. Vamos pausar e fazer. Ok, you're finished. Listen and check. Então, agora você vai ouvir e vai checar as suas respostas. 3.8. 1. It's sunny. 2. It's hot. 3. It's cloudy. 4. It's raining. 5. It's windy. 6. It's foggy. 7. It's cold. 8. It's snowing. Ok. Então, aqui só para você checar novamente.
number one aqui, então, nós temos o sunny, né? Então, vou colocar por aqui, então, para vocês verem. Cloudy, tá? Ó, cloudy, ele quer dizer nublado. Foggy, aquele dia com muita neblina, tá? Então, fog é de nebuloso, né? Com muita neblina, tá? Que mais? Windy são aqueles dias de vendavais, tá? Windy está com um dia com muito vento. Quando essas palavras aqui elas terminam em Y, elas estão se referindo à característica. Windy, um dia ventoso, né? Fog, nebuloso, cloudy, nublado, sunny, ensolarado. Alguns, porém, não são tão comuns a gente usar, né, com the, que nem raining, está chovendo, né? Eu poderia colocar assim, rainy, a rainy day, sim, um dia chuvoso, posso usar também, tá? Aqui, snowing, nevando, mas eu poderia colocar um Y aqui, snowy, um dia com muita neve, tá? E aí, hot and cold, mais usados para temperatura, né? Hot, quente, cold, frio. Se nós imaginarmos aqui, por exemplo, um termômetro, né? Vamos colocar aqui então só para vocês imaginarem aqui então, ó. Os dois extremos então. Nós temos aqui o hot, né? Para dias quentes. E temos aqui o cold para dias frios. Quando o tempo está mais ameno, né, quentinho, não tão hot, não tão cold, a gente fala que a temperatura está só warm, tá? Warm seria um quentinho, quente agradável. E quando o tempo está friozinho, que nem no outono, né? Não tão quentinho, não tão frio, ele tá friozinho. A gente chama então de cool, tá? Então, cool, além de ser legal, wow, it's so cool, que legal. Cool também pode significar como friozinho, tá? Não tá cold, cold, mas e não tá warm, warm. Tá uma temperatura ali mais friozinha, tá? Então, aqui seria os extremos de temperatura mais comuns que a gente ouve. Vamos lá, então. Continuing. There is an information box. Essa aqui é uma caixinha informativa importante para a gente ver. Other adjectives for temperature, né? Que nem eu falei aqui para vocês. Warm, que é uma nice temperature, uma temperatura agradável. Not very hot. Not very hot seria então opposite, like cool. Tá? O oposto então de warm seria not very hot, que pode chamar igual ao cool, que eu passei ali em cima para você. Ok? Agora aqui na C, cover the chart and look at the pictures. Ask and answer with a partner. Então, aqui a gente vai fazer uma prática. Quando eu quero saber como está o tempo, eu pergunto: What's the weather like? Vamos lá, repeat. What's the weather like? Como está o tempo, clima? Notem aqui então a diferença: weather, tempo para clima. Você já deve ter ouvido essa palavra time, né? Time é no sentido de horas, tá? Nesse tempo, de duração. Agora a palavra weather não, é mais voltada para a temperatura, para o clima, tá? Então, weather. What's the weather like? E eu respondo, it's sunny, né? Está ensolarado, it's sunny. Então, vamos fazer assim. Eu vou perguntar para você e você vai respondendo. Vamos lá. What's the weather like in number 7? What's the weather like in number 2? What's the weather like in number 8? What's the weather like in number 3?
What's the weather like in number 6? What's the weather like in number 4? What's the weather like in number 8? And finally, what's the weather like in number 1? Okay. Now, let's go to the 4 seasons of the year. Essas são então as 4 estações do ano. Match the words in pictures, then listen and check. Nós temos aqui então as 4 estações do ano. Que nós temos aqui spring, summer, fall and winter. Qual imagem é qual? Coloque o número delas. Okay, you're finished? Let's check. 3.9. 3, Spring, 2, summer, 4, fall, 1, winter, Ok. Então aqui, number 1, winter. Number 2, summer. Number 3, spring. And number 4, fall. Ah, então inverno, verão, primavera e outono. Ok. Agora você responda. What's the weather like today? What season is it where you are? Então responda agora como está o tempo hoje e qual a estação do ano onde você mora. Alright. Vamos lá então. Moving back to page 40. Okay, now in letter C, listen to a travel guide talking about the weather in New York City. Mark the sentences true or false. Então aqui agora nós vamos ouvir o áudio, tá? E vocês vão colocar, vocês vão então colocar verdadeiro ou falso para essas afirmativas, tá? Só quero lembrar de que na página 118 você consegue conferir aqui a transcrição deste áudio, tá? Para melhor compreensão, mas eu recomendo que você tente ouvir e entender umas 2, 3 vezes antes de recorrer ao script, ok? Então vamos lá. O que eu preciso identificar no meu áudio, então? Estas informações aqui. Number 1. It's never very hot or very cold. Então tá falando que nunca é quente demais ou frio demais. Number 2. The normal temperature in the summer is 95 Fahrenheit. Então, lembrando aqui que esse F, ele corresponde a Fahrenheit. Nos Estados Unidos, eles não têm as medidas igual nós temos aqui no Brasil. Aqui nós temos em Celsius, né? E lá eles têm em Fahrenheit. Então, por isso que sempre aparece o F. 95 aqui, Fahrenheit, corresponde a 35 graus Celsius, ok? 35. Então, aqui está dizendo que a temperatura normal no verão é de 35 graus. Number 3. It often snows in the winter. Frequentemente neva no inverno. 4. In the spring and the fall, the weather changes a lot. Que durante então a primavera e o outono, o tempo muda bastante. It's often foggy in New York City, né? Que frequentemente é um dia com muita neblina na cidade de Nova York, ok? Então vamos ouvir, vamos escrever então verdadeiro ou falso. 3.10. The best thing about the weather in New York City is that it's always changing.
In the summer, it's usually hot, and sometimes sunny, and sometimes cloudy, with temperatures of about 85 degrees Fahrenheit. And, of course, it sometimes rains. In the winter, the temperature is usually between 30 degrees and 40 degrees. It can be windy and cold, but it doesn't snow often. In the spring and in the fall, the weather is very changeable. You can have all the 4 seasons in one day. It can be sunny or foggy in the morning, cloudy at lunchtime, raining in the afternoon, and then cold and windy in the evening. I always tell tourists to take their sunglasses and their jackets when they go out. Ok. Listen again if necessary. Ouça novamente então se for necessário, ou pause para responder. Ok, vamos lá então. Check your answers. Vamos checar então as suas respostas. In number 1, it is false. Ok, number 1, it's false. O áudio diz it's very cold in the winter and very hot in the summer. Tá? Então, não confere. Nunca é quente demais e nunca é frio demais. Number 2, the normal temperature in the summer is 95 Fahrenheit. It's false. Então, aqui nós também vamos colocar false. O áudio diz the normal temperature is about 85 degrees. Então, é 85, não 95. Number 3, it often snows in the winter. Essa aqui, então, também é false. In number 4, in the spring and the fall, the weather changes a lot. Yes, it's true. Verdadeiro. It's often foggy in New York City. Aqui também é false. It's usually only foggy in the spring and fall. Tá? Geralmente é só com neblina durante a primavera e o outono. Ok? Perfect. Qualquer dúvida sobre vocabulário, por favor, cheque um dicionário. Ok? Então agora responda sobre você. What's the weather like where you live in different seasons? Então, fale um pouquinho sobre a spring, winter, summer, and fall in your city. What is the weather like in these different seasons? Okay, perfect. Reading and speaking. Now, you will read the guidebook extract from things to do in New York City, and then find the answers to the where can you questions. Answer with BP, Bryant Park, CL for the cloisters, or HL for the High Line. Então, aqui só para você entender o que nós vamos fazer agora, aqui na sequência nós vamos ler então um livro guia, né? Um guia para o turista que vai visitar New York City, tá? Então, nós vamos ler cada um desses trechos aqui e nós devemos identificar essa caixinha de texto aqui, ó, com essas perguntas, colocando então quais são os lugares que nós podemos fazer estas atividades aqui. Então, nós devemos identificar com as abreviações, tá? Então, aqui, ó, o que for em relação ao Bryant Park, que é o número 1, nós vamos colocar a abreviação BP, aqui, ó, Bryant Park. O que for about the cloisters, né? Quando for sobre os cloisters, nós vamos colocar então CL. E tudo que for com referência a Highline, que é o textinho 3, nós vamos colocar HL. Ok? Então, aqui só para você identificar o que você precisa saber.
Learn to do something new. Onde que eu posso aprender a fazer algo novo? Take a walk in the evening. Dar uma caminhada, né, à noite. Have a very good view. Ter uma vista ótima. Duas opções vão ser escolhidas aqui. See art, ver arte. Duas também. Exercise, se exercitar. Do some shopping, fazer compras. See a bridge, ver uma ponte. See a very interesting building, ver uma estrutura, um prédio, né? Muito interessante. Ok? Então, vamos ir lendo e ir identificando o que vocês podem fazer em cada um desses lugares. Vamos lá, então, começar com a leitura. Eu vou ler para você, gostaria que você fosse pausando e repetindo após mim também, para você trabalhar a leitura também, ok? What to do in New York City? Então, o que se pode fazer em New York City? In number one, when it's very cold. Então, aqui, ó, quando está muito frio, isso que você pode fazer. Eu não vou traduzir, tá? Então, após finalizar aqui a leitura, checa as palavrinhas que você não entendeu, ok? Então, vamos lá. Go ice skating at Bryant Park. Bryant Park is a beautiful park in Midtown Manhattan, behind the New York Public Library on 6th Avenue. In the winter, the area behind the library is made into an ice skating rink. There is a skating school where you can take lessons, and there is a cafe where you can enjoy lunch or dinner after skate. From October to January, Bryant Park's walking paths become an outdoor shopping center called the Holiday Shops at Bryant Park. Ok? Então repita e cheque as palavrinhas que você não entendeu. Então aqui é Bryant Park. This is Bryant Park. The ice skating rink. People skating. Okay? This is number one. Então, when it's raining. E quando está chovendo? O que a gente pode fazer em New York City? Go to Fort Tryon Park and visit the clusters. You can take a subway or a bus from Midtown Manhattan and visit the cloisters, part of the Metropolitan Museum of Art, in Fort Tryon Park in the north of Manhattan. The cloisters is very popular with adults and children. Adults like this museum because it is full of interesting old art and architecture. Children like this museum became the building children like this museum because the building looks like a castle. If the sun comes out, walk outside and look at the amazing views of the George Washington Bridge or the New York Jersey Palisades across the Hudson River. Okay, so for Tryon Park, the cloisters, we have here the pictures. Okay, this is the cloisters. Now, in number 3, when the sun is shining, quando o sol está raiando, go to the High Line, New York City's newest park. On the west side of Manhattan, between Gainsford Street and West 34th Street, the High Line is a 1-mile public park on old train tracks. The High Line has flower gardens with chairs so you can visit and enjoy the sun.
It has beautiful views of the Hudson River and interesting art. It's a perfect place for a picnic in the afternoon or a walk in the evening. It's a beautiful place, and you can't believe that you are in the middle of a busy city. So, this is the Highline Park. Okay, beautiful. Okay, now you will pause the video and try to see where you can do these things. Então, pause e veja onde você pode ver essas coisas. Okay, you finished? So these are the answers. In number 1, you can go to Bryant Park to learn to do something new, like to ski. In number 2, you can go to the Highline Park to take a walk in the evening. In number 3, you can go to the Highline and the Cloisters to have a very good view. In number 4, you can go to the Cloisters or the Highline to see art. Number 5, you can go to the Bryant Park to exercise. 6, you can go also to the Bryant Park to do some shopping. 7, you can go to the Cloisters to see a bridge. And 8, you can also go to the Cloisters to see a very interesting building. Okay? So now, então agora, antes de ir para o próximo passo, pause um pouco, dá uma lidinha no texto, leia em voz alta, cheque as palavras que você não conhece, procure no dicionário, pesquise sobre esses lugares lá no Google para você ver um vídeo ou conhecer mais sobre os pontos turísticos de Nova York. Tá? Aproveita a oportunidade. Ok? Então, agora nós vamos pular para a letra C. C. Talk to a partner. Essa atividade nós realizaremos na nossa aula online, mas você pode escrever sobre o que você pensa também, ok? Which of the 3 places would you prefer to go to? And why? Então, para qual desses 3 lugares você gostaria de ir? Por quê? Where is a good place to go in your town? Então, onde que seria um bom lugar para você ir na sua cidade? When it's very cold. When it's raining. When the sun is shining. Então, para cada um desses tempos daqui, né? Temperatura ou climas, onde seria um lugar bacana para ir na sua cidade? Né? Com esses climas aqui específicos. What can you do in these places? E o que você pode fazer nesses lugares? Ok? Então, responda. Moving on to next page, page 41. Nós vamos aqui então agora para o grammar. Nós vamos fazer então um contraste entre o simple present, que é o presente simples, ou o present continuous, que é o presente contínuo, gerúndio. Então aqui nós temos Jack and his girlfriend Marisol are at the top of the rock at Rockefeller Center. Cover the conversation and listen. Check the places they see. Ok? Então vamos começar por aqui. Nós vamos ver então Jack e Marisol. Eles estão então nos lugares turísticos, né, de Nova York, no Rockefeller Center. Você vai colocar um check nos lugares que eles conseguem, que eles mencionam na conversa, tá? Dos lugares que eles conseguem ver. Então aqui nós temos the Rockefeller Center, St. Patrick's Cathedral, Central Park,
the Statue of Liberty, Yankee Stadium, or the Chrysler Building? Vamos lá então. 3.11. Oh, it's really crowded up here. Let's stand over there. Those people are moving. This is great. Everybody's taking photos too. Look, that's Central Park. Where? Oh, yes, I can see it. Where's the Brooklyn Bridge? It's over there. And look at Yankee Stadium. A baseball game is on. How do you know? Because the stadium lights are shining. The lights only shine when there's a baseball game on. I love the view of the Hudson River with the Statue of Liberty and Ellis Island. Me too. Go and stand there. I want to take a photo of you. Okay, make sure you get the Chrysler Building too. I think it's starting to rain. Oh, yes, look. It's raining. It always rains when we're sightseeing. And it's windy too. Let's go back inside. Quick, the elevator door's opening. Let's go. Ok, deixa eu só fazer uma correção aqui então para você. Aqui nós falamos Chrysler, ok? Chrysler Building. Perfeito. Então aqui, quais foram os lugares que você ouviu que foram mencionados? Ouça novamente se necessário, ou pause o vídeo para responder. Ok, então vamos lá, checando. Então foi mencionado Central Park, the Chrysler Building, the Yankee Stadium, and the Statue of Liberty. Ok, esses 4 lugares foram mencionados então. Agora nós vamos mais a fundo aqui na conversation que eles tiveram. Você vai agora ouvir e colocar os verbos em parênteses. Colocar os verbos em parênteses no present continuous or in the simple present, ok? Vamos lá então. Ouça e coloque os verbos. 3.11. Oh, it's really crowded up here. Let's stand over there. Those people are moving. This is great. Everybody's taking photos too. Look, that's Central Park. Where? Oh, yes, I can see it. Where's the Brooklyn Bridge? It's over there. And look at Yankee Stadium. A baseball game is on. How do you know? Because the stadium lights are shining. The lights only shine when there's a baseball game on. I love the view of the Hudson River with the Statue of Liberty and Ellis Island. Me too. Go and stand there. I want to take a photo of you. Okay, make sure you get the Chrysler Building too. I think it's starting to rain. Oh, yes, look. It's raining. It always rains when we're sightseeing. And it's windy too. Let's go back inside. Quick, the elevator door's opening. Let's go. Ok, então ouça novamente se necessário. Vamos checar então as respostas. Então aqui nós temos vamos lá então. Aqui nós temos na parte everybody's taking photos. Vejam que aqui a gente coloca tudo abreviado, tá? O verbo to be. Everybody's taking photos. Depois aqui mais embaixo nós temos because the stadium lights are shining. They only shine when there's a baseball game on. I love the view. Go and stand there. I want to take a photo of you. It's starting to rain. It's raining.
It always rains. The elevator doors opening. Ok? Corrija então e veja se você compreende agora o contexto do diálogo deles. Ok? Então vamos dar continuidade aqui então. Cheque as palavras que você não entender. Ok? Aqui nós temos então na letter C. Read the conversation again and focus on the verbs shine and rain. When do we use simple present? When do we use the present continuous? Vamos localizar então esses verbos aqui, ó. I think it started to rain. Não, não é aqui, ó. É onde tem aqui, ó. Look, it's raining, certo? Ó, aqui eles falam it's raining. E o verbo shine, que ela fala ali, né? Look at the lights. The lights only shine when there's a baseball game on. The baseball stadium lights are shining. Ok? Então, aqui, o que nós precisamos prestar atenção? Nessa primeira parte, vamos tentar identificar então o uso de um e de outro. Nessa frase, because the stadium lights are shining. Então, neste momento, as luzes estão brilhando, né? Como se elas estivessem acesas, tá? They are shining. The lights only shine when there's a baseball game on. Então aqui a gente tem o Jack falando que as luzes só brilham, elas só ficam acesas, né? Brilhantes quando está passando, quando está acontecendo um jogo de beisebol, tá? Então, aqui, igualmente, ele fala sobre a chuva, né? Está começando a chover. Oh, look, it's raining. Está chovendo. It's raining. E aqui ele fala, it always rains when we're sightseeing. Sempre chove quando nós estamos passeando. Esse sightseeing seria sair para turistar. Quando você vai visitar uma cidade nova, né? Você sai para conhecer a cidade, então seria sair para turistar, ok? Então aqui a gente vê, está acontecendo algo, o present continuous, e isso sempre acontece quando nós estamos viajando. Dá uma ideia de algo como se fosse uma rotina, um hábito, e não necessariamente algo que está acontecendo no momento. Tá? Então, agora nós vamos ali para o Grammar Bank, da lição 5C, na página 132. Vamos ver então aqui, ó. Simple present or present continuous. Vamos ver essas comparações aqui do exemplo. Eu vou tocar o áudio e você vai repetir as frases. 3.12. My sister works in a bank. Today she's working at home. What do you usually wear to work? What are you wearing now? It rains a lot here in the spring. Look, it's raining. Ok. Então vamos ver aqui algumas das diferenças, tá? Entre o simple present e o present continuous. No simple present, então, nós temos my sister works in a bank. Minha irmã trabalha em um banco. Today, she's working at home. Mas hoje ela está trabalhando em casa.
Aqui no present continuous a gente identifica que ó, o verbo to be, o verbo com ing. Ok? Today she's working at home. What do you usually wear to work? Então, o que você geralmente veste, usa para trabalhar? What are you wearing now? Aqui na pergunta nós temos o do antes do sujeito e temos o verbo na forma base, certo? Aqui na pergunta com o present continuous nós temos o verbo to be, o sujeito e então um verbo com ing. O que você geralmente veste? O que você está vestindo agora? It rains a lot here in the spring. Então, chove muito, né? Ó, na primavera aqui. Look, it's raining. Olha, está chovendo. Então, aqui o continuous verbo to be e o verbo com ing. Então, para entender o uso no simple present, a gente geralmente usa para falar sobre coisas que normalmente são verdadeiras ou que nós geralmente fazemos, tá? Aqui a gente sempre associa o simple present a hábitos que nós temos do dia a dia. Eu trabalho em banco, eu jogo futebol às terças-feiras, chove muito aqui no verão, tá? Por exemplo, o present continuous, diferentemente, é para falar sobre algo que está em progresso. Está chovendo, ela está trabalhando em casa, né? Ela está vestindo um uniforme, tá? Então, isso aqui está acontecendo. Em conceito, assim, em ideia, essa é a maior diferença, ok? Agora aqui, por exemplo, do ladinho nós temos também que é muito comum nós usarmos o present continuous com right now. Right now é imediatamente. Right now. Today, agora, hoje, desculpa. Today, hoje. This week, esta semana. Aqui nós temos uma conversinha aqui, um mínimo diálogo para você ver a diferença, o contraste também. What do you do or what are you doing? Então, o que você faz ou o que você está fazendo? What do you do? What's your job? Né? Então, quando alguém pergunta para você what do you do, ela quer saber what's your job? Qual que é a sua profissão? I'm a teacher. Se pergunta para você what are you doing? Now, at the moment, você responde I'm waiting for a friend. Então, o que você está fazendo? Estou esperando um amigo. Tá? Então, é bem essa a diferença. Vamos tentar praticar aqui, então, no exercício, para ver como que ficaria, então. Circle the correct form. Nós vamos agora ter frases onde nós vamos encontrar ambos simple present como present continuous. Então, aqui, ó, what do you cook? Ou what are you cooking? I'm really hungry. Spaghetti, we can eat in 10 minutes. Tá? Então, aqui ela está respondendo spaghetti, nós podemos comer em 10 minutinhos. Então, não está pronto. Esta ação está em progresso, ela ainda está finalizando, ela está cozinhando. Então, aqui o certo seria what are you cooking? Ok? Aqui na number one, vamos lá então. Hello, is Martin at home? No, he plays. Oh, he's playing soccer with his friends. Aqui dá a ideia do quê? Que ele joga futebol com seus amigos ou que ele está jogando futebol no momento com seus amigos? Você vai circular a melhor opção. Pause o vídeo e faça 2, 3 e 4 também. Ok, you're finished? Então, vamos fazer aqui juntos. A number one, então,
is Martin home? Eu tô lá na casa do Martin, quero saber se ele está em casa, então a mãe dele fala para mim, no, he's playing soccer with his friends. Neste momento, agora, ó, ele está jogando bola com seus amigos. Number 2, do your parents live or are your parents living near here? Yes, they have or they are having an apartment in the same building as me. Então, aqui seria, eu tô perguntando sobre regularmente, né? Uma coisa que é geralmente verdadeiro, não o que está acontecendo só agora. Então, do your parents live near here? Ó, perto daqui? Yes, they have an apartment in the same building as me. O verbo have, de ter, a gente nunca usa no cantinas, tá? Nem mesmo em inglês. Eu não falo eu estou tendo. Eu tenho, tá? Então, they have. Now, number 3, how often do you go or are you going to the hairstylist? Ó, cabeleireiro, hairstylist. About once a month, when I think I'm thinking my hair's too long. Aqui eu tô perguntando sobre hábito, costume, né? Ó, qual frequência que você vai ao cabeleireiro? Então, how often do you go to the hairstylist? About once a month, ó, uma vez por mês. When I think ou when I'm thinking, aí seria when I think. Quando eu acho que meu cabelo está grande demais. Ok? Number 4. Don't make a noise. Your father sleeps or is sleeping. Se eu não posso fazer barulho agora porque meu pai está dormindo. Your father is sleeping. Is he okay? He doesn't usually sleep or isn't usually sleeping in the afternoon. Essa palavra aqui, então, gente, usually, é a palavra que a gente precisa para identificar o tempo verbal. Isso daqui é uma palavrinha que indica a frequência que eu faço alguma coisa, né? Então, geralmente, ele geralmente não dorme à tarde. Sempre quando eu uso always, never, sometimes, hardly ever, tá? Esses advérbios de frequência, eu só posso usar o simple present, tá? Com ele. Então, aqui, he doesn't usually sleep. Não posso usar o continuous junto com advérbios de frequência. Ok? Então, agora, moving on to letter B. Put the verbs in parentheses in the simple present or present continuous. Agora, você vai avaliar aqui, verificar os verbos, as frases, e vai decidir se você deve usar o simple present ou o present continuous. Ok? Então, vamos ver o exemplo. Look, it's raining. Então, você vai decidir um dos dois. Qual dos dois fica melhor? Então, lá, pause the video and do it. Ok, let's check your answers. Vamos lá. Hi, Sarah. What you here? I, for a friend. Wait. Então, aqui dá a ideia de que a pessoa está fazendo algo no momento, né? Então, what are you doing? Olha lá. What are you doing here? Aí ela responde, I'm waiting. I'm waiting for a friend. Number 2, let's have lunch. You hamburgers? Like. A gente gosta de hambúrguer ou está gostando de hambúrguer? Com o verbo like, gostar, a gente, assim como have, nós também não usamos o like no cantinas, tá? Não é um verbo de ação. Let's have lunch. Então, aqui vai ficar do you like hamburgers? No, sorry, I'm a vegetarian.
I meat. Então, aqui, ó, o vegetariano não está comendo carne ou ele geralmente não come carne? É um hábito, certo? Então, don't. I don't eat meat. Tá? Na 3. Listen, the neighbors are party again. Então, aqui dá a ideia de que ele está fazendo uma festa agora, no momento. Então, the neighbors are having. Lembrando que tira o E, acrescenta ing. The neighbors are having a party again. They a party every weekend. Olha lá, expressão de frequência, todo fim de semana. Então, aqui é um hábito, uma rotina. They have a party every weekend. Na 4, what do your husband do? He's a teacher. Agora está perguntando sobre a profissão do meu husband. Então, what does your husband do? He's a teacher. He at the local school. Então, aqui é uma coisa que geralmente é verdadeira, tá? Ó, ele trabalha. He works. Simple present. Hi, Lisa. Where you go? To the gym. I to the gym every evening. Então, aqui ele pegou a Lisa indo, né, pra academia. Where are you going? Where are you going? To the gym. I every evening. Aqui nós temos aqui, ó, every evening, toda noite. Então, isso aqui é uma rotina, um costume dela. Então, I go. I go to the gym every evening. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. Ok? Muito bem. Vamos lá, então, dando continuidade. Agora, nós temos uma practice. Communication. Desculpa, communication. What do you do? What are you doing now? Nós vamos nas páginas 103 e 108. Ok, nós temos aqui, ó, 5C. What do you do? What are you doing now? Então, aqui você vai fazer essas perguntas para o seu colega, tá? Então, aqui as perguntas que você tem são: você pode responder no seu caderno como você responderia a essas perguntas, tá? What do you do? What are you doing now? Are you wearing a watch today? Do you usually wear a watch? What kinds of books do you usually read? What are you reading right now? Então, só responder aqui as perguntas. Aqui nós temos mais perguntas que você também pode fazer para praticar. Do your parents work? What do they do? What do you think they are doing now? Do you watch a series on TV? What TV series are you watching right now? Is it raining now? Does it rain a lot this time of the year? Ok, então responda. Perfect. Então vamos lá, continuando. Agora nós vamos fazer essa parte da pronunciation. Como pronunciar essas palavras nesses lugares de Nova York. Place names in New York City are sometimes difficult for visitors to pronounce and understand. Listen, underline the stress syllable in the bold words. Então, aqui nós vamos trabalhar com essas palavrinhas que são, né, nomes de lugares em New York City. Você vai ler, vai ouvir, vai repetir, né? Pratique aqui o som. Escreva no seu caderno como se lê, se for necessário, tá? Ajuda bastante. E essas palavras que estão aqui em bold, em negrito,
você deve circular não, sublinhar, underline, the stress syllable, a sílaba tônica dessas palavras, somente as palavras que estão em destaque, ok? E elas estão em destaque aqui porque quando a gente fala ali duas palavras, ó, né, que nem, ó, Central Park. Central vai ser mais forte que Park, tá? Só para você identificar que o Central é pronunciado mais forte que o Park, tá? E de Central, qual que é a sílaba mais forte? Qual que é a sílaba tônica? Então, você vai ouvir e já vai sublinhando, pode ir pausando. 3.13. Central Park. The Brooklyn Bridge. The Statue of Liberty. Ellis Island. St. Patrick's Cathedral. Rockefeller Center. The Hudson River. Yankee Stadium. Washington Square Park. Grand Central Terminal. Ok. Então, vamos lá. Pause the video and underline the stress syllable. Ok? Então, vamos lá. Vamos ouvindo e identificando. 3.13. Central Park. Ok? Então, aqui em Central Park, nós temos Central Park. The Brooklyn Bridge. Em Brooklyn, nós temos Brew. Brew é mais sílaba tônica, tá? The stressed syllable. The Statue of Liberty. Ok, então aqui, the Statue of Liberty, ou Liberty, ok? Lee. Ellis Island. In Ellis Island, we have Ellis Island. Island, essa não pronuncia. St. Patrick's Cathedral. Okay, here we have Patrick's Cathedral. Rockefeller Center. Here we have Rockefeller Center. The Hudson River. The Hudson River. Yankee Stadium. Yankee Stadium. Washington Square Park. Here we have Washington. Grand Central Terminal. Central Terminal. Ok? Então, ouça novamente e foco nas stressed syllables. Ok? Pratiquem. Então, where do you want to go? Where do you want to go? Então, você vai falar lá para o taxi driver. To, ali ó, para, to Grand Central Terminal, please. Então, imagine que você está falando para o taxi driver, tá? Então, where do you want to go? E aí, você pode usar aqui, ó, to, e os lugares que você quer ir, para você praticar. Ok? E, para finalizar, nós temos, então, writing. Are social networking sites like Twitter or Facebook popular in your country? What kind of people use them? Do you or your friends use them? Então, aqui nós estamos falando sobre mídias sociais como Twitter, Facebook, Facebook, né? Eles são populares no seu país? Que tipo de pessoas usam eles? Você ou seus amigos usam? Quais deles? Ok? Então, aqui no Writing, nós temos uma atividade na página 113.
nós vamos escrever um post, tá? Para falar sobre a sua vacation, suas férias. Então, nós estamos aqui, ó, page 113. Social networking. June is traveling around the world. He writes posts and posts photos from different places on a social networking site. Read his photos and match them to the photos. What countries do you think he is in? Então, aqui, June, ele está visitando esses lugares, diversos países, né? E fazendo posts nas suas mídias sociais. Primeiro passo, você deve ler as frases e tentar identificar o lugar onde ele está, ok? Então, aqui eu vou colocar o textinho para a gente ler juntos. Aí você pode ir identificando. Letter A. I'm standing above Niagara Falls. Wow, check out my photos. B. I'm sitting on the beach looking at the sunset and watching a game of beach volleyball. I have 3 more days here. Paradise. C. I'm on a bullet train going to Mount Fuji. It's really fast. 886 miles per hour. Just like the trains at home. I'm having lunch, letter D. I'm having lunch at a little trattoria just 1 minute from the Trevi fountain. I have my 3 coins ready to throw in, but my wish is the secret. Letter E. I'm watching a cricket match in the park in Oxford. A very strange sport. I think they're stopping to have tea now. Can you believe it? Ok? Então vamos lá. Checa as palavras que você não conhecia no dicionário e vamos numerar então esses posts, ok? Tenta adivinhar os países que ele está também. Ready? Vamos checar então as suas respostas. Então vamos lá. Então aqui, number 2, na letra A, seria então a imagem number 2, Niagara Falls, in Canada. Letter B, estão então aqui na 5, né, que é no Brasil. Na C, and number 3, no Japan. Letter D is number 4, Italy. 5 is number 1, England. Ok? Então aqui você vai então só corrigir agora, checar as palavras que você não conhecer, ok? Então agora para a gente finalizar esse exercício, imagine you are on vacation in your country or abroad. Write 4 different posts of about 20 to 25 words saying what you're doing. Check your posts for mistakes. Então agora você vai imaginar que você está de férias no seu país ou abroad, no exterior. Escreva 4 posts diferentes sobre, por volta assim, de 20 ou 25 palavras, tá? Dizendo o que você está falando, ou está fazendo, desculpa. Você pode mandar para o meu e-mail, pode mandar no meu WhatsApp, onde ficar melhor para que eu possa ler e checar para você, ok? Fico aguardando então. Ok, então é isso, a Lesson 5C. Eu vou então agora explicar para você como você deve fazer o seu workbook. Lembrando que você deve escolher somente as atividades relevantes, tá? Para você fazer. É claro que se você tiver disponibilidade para fazer tudo, deve fazer. Tá? Então aqui nós temos o number 1 grammar. Você deve circular a forma correta das frases.
Na letra B, você vai completar as frases usando o simple present ou present continuous. Na number 2, é uma atividade de vocabulary. Tá? Você deve escrever as estações na sua ordem correta. Na B, você vai completar as frases com as palavras na caixinha aqui embaixo, identificando então como está o tempo, né? O clima em cada uma dessas imagens, ok? Em pronunciation, são os lugares aqui então de Nova York, você vai praticar novamente então ouvindo e sublinhando a sílaba tônica. Na 4, você tem então o texto, né? What to do in Denver. Você vai ler então esse textinho aqui e vai escrever depois aqui então nas alternativas true or false, tá? Verdadeiro ou falso de acordo com o texto. E finalizando então nós temos um listening. Esse listening aqui eu vou tocar para você, para que você possa fazer esse exercício se você não tiver acesso ao áudio. Listen to the description of places to visit in Victoria, British Columbia, and write the number of the tour. Então, aqui você vai ouvir a descrição de lugares a visitar em Victoria, na British Columbia, Colômbia Britânica. E então, você vai escrever o número do tour que eles estão fazendo. Tá? Então, which tour do you need to take if you want to? Qual que é o tour, roteiro que você deve pegar se você quiser? Letter A. See some old Asian art. B. Learn about insects. C. See some animals and play sports. D. Listen to music. E. Have a drink and take a swim. F. See a play that is famous because of a movie. G. See a lot of books. Or H. Learn about a famous Canadian. Vamos lá então. Você vai então agora ouvir o áudio e escrever os números, tá? De acordo com cada speaker. File 5C. Listening. Tour 1. Butchart Gardens. These gardens were planted in 1904 by Jenny Butchart. Walk around the gardens or take a boat ride to see the beautiful flowers. You can also listen to bands play many different types of music. Tour 2. Emily Carr House. This is the home of famous Canadian writer and artist Emily Carr. Take a tour of the house and see Emily's paintings and other beautiful works of art. Listen to stories about the artist's life in the late 1800s. Tour 3. Beacon Hill Park. The park is the biggest in Victoria. It's a very nice place to visit with your family. It has a zoo where children can touch animals and a lot of places to play sports like tennis and soccer. Tour 4. The Victoria Bug Zoo. This zoo only has 2 rooms. It's small because it only has insects. Walk around with a tour guide and see how very small insects like ants live. Tour 5. The University of Victoria. The university was built in 1902. Famous students include artists and politicians. The library has over 2 million books. Tour 6. Hatley Castle. This castle is a beautiful old building with an interesting history. The castle is now part of a college. It's also famous because it's Professor Xavier's school in the X-Men movies. Tour 7. The Empress Hotel. This hotel is near the water and has 477 rooms, 4 restaurants, and an indoor swimming pool.
It is famous for its afternoon tea service. Tour 8. Art Gallery of Greater Victoria. This gallery has many paintings and drawings by Canadian artists. It also has a lot of important art, like a Chinese bell from 1641. Ok? Perfeito. Então, lembrando que no workbook também tem, tá? A parte ali do listening, que você pode identificar aqui, ó, tá? No finalzinho do workbook, ó, também tem o listening, tá? Você pode também localizá-lo aqui para checar o script do áudio. Então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha conseguido, né, absorver bastante informações. E qualquer dúvida estou à disposição. Ok? Thank you. See you next class. Bye bye.